ia fazer uma pergunta, mas que eu acho que você já respondeu quando você falou como que você encontrou a filosofia russa. Né? Sim. Eu tinha realmente muita curiosidade como que foi esse seu caminho, né? Para ir até lá. O que me chama a atenção nisso é por que esses filósofos, esses escritores russos, eles acabam tendo essa visão diferente do ser humano. O que na filosofia, vamos dizer, do leste europeu, eu vou dizer, tem de especial? O que eles enxergam que o Ocidente não enxerga? Por que isso acontece? Bom, acontece, são alguns fatores importantes do ponto de vista histórico. Né? O primeiro fator importante do ponto de vista histórico é como a cultura aconteceu. Né? Então você tem, na Rússia, você tem originariamente um culto à Mãe Terra muito profundo. Né? Então, a questão da mãe, a questão da comunidade, isto era presente na comunidade, né, nos povos originários da Rússia, antes que Rússia fosse Rússia. Né? Então, esse espírito comunitário, esse culto da terra, dos seres da natureza, foi um elemento bastante significativo. Né? Ocorreu, né, que também faz parte da história da Rússia diferentes rupturas históricas. Né? O próprio cristianismo chega na Rússia por decreto. Né? O príncipe Vladimir decide que um jeito de unir a Rússia, que eram pequenos agregados de aldeias, que o jeito de unir a Rússia era ter uma religião única. Né? E então, o que ele fez? Mandou emissários através do mundo procurando uma religião para pôr para o povo russo. Quer dizer, né? Pura artificialidade. Sim, né? Claro. E sim, a história conta que isso aconteceu, né? E que chega lá pessoas que foram para cá e para lá, né? E até que chegam uns missionários lá, que chega para o Vladimir e fala assim, eu acho que a religião verdadeira é o cristianismo, como eu vi, porque é de uma beleza, né? As igrejas são belas, eles cantam, tem perfume. Né? A beleza, né? A beleza foi o elemento que convenceu o Vladimir. Certo. Né? Aí o que ele fez? Jogou todo mundo para o rio. Aí todo mundo para o rio, fez batismo em massa. A partir de hoje é todo mundo cristão. Né? Então, isso aconteceu, você veja, é uma ruptura na história. Sim. Né? Aconteceu isso, você tem a língua, né? A língua como foi formada, o cirílico, ele foi formado por dois monges que participou dessa situação toda. Né? E também começou a pegar parte, né, do alfabeto grego e foi construindo, né, todo um alfabeto para que pudesse ter a língua. Né? Então depois você tem Pedro, né, Pedro Grande, que decidiu que ele queria, né, uma cidade europeia na Rússia. Né? E decretou que assim seria, matou um monte de russos para construir São Petersburgo. Né? Que ele queria que fosse uma cidade parisiense. Né? E foi assim também, né? Nada a ver com a história. E lá apareceu São Petersburgo. Né? O movimento, né? O movimento também soviético, comunista, ocorreu da mesma forma. Né? Então você tem várias rupturas, né? Várias rupturas na história da Rússia. O que significou que eles conheceram, né, frequentemente um processo que eu chamaria, né, de desenraizamento daquilo que era originário. Né? Eles foram perdendo. E eles foram ficando muito conscientes, né, muito conscientes do que significava a artificialidade na vida do ser humano. Né? O que significava uma ideologia que de repente é implantada na vida do ser humano. Né? E começam a surgir, né, dentro da filosofia, toda uma discussão sobre
o que é um conceito fundamental na filosofia russa, o que é a pessoa. Sim. Né? O que é a pessoa. Né? Então, eles sofreram rupturas éticas muito brutais. É um povo que teve uma história trágica, continua tendo uma história trágica. Né? O povo tem uma história... As invasões, sim, sim, é uma história trágica. Né? Você pega um filme russo, certamente vai ter tragédia. Aguenta que vai ter sangue e tragédia. Né? Então, eles viveram muito essa perspectiva e desenvolveram esta compreensão do que era originário na condição humana, e isso foi sendo cunhado ao longo do tempo. Né? E aí você tem, no final do século XIX, que é chamada a Idade da Prata, Isso. né? Aparecem os grandes literatos, aparecem os grandes filósofos que começam então a discutir a importância da condição humana, a importância da pessoa humana. Então eles começam a discutir a ética, o que para nós, no Ocidente, começa a ser discutido depois dos anos 40. Né? Mas a questão da ética passa a ser discutido lá no final do século XIX. São discussões que hoje são importantes. Sim. No nosso meio, estava presente em Dostoiévski, Tolstói, né? Solovyov, né? Eles estão discutindo essas coisas. Então, esse foi o fenômeno que se deu, e também o fato de que foi um pensamento filosófico que não foi muito afetado pela filosofia do Ocidente. Eles têm um modo de se pensar a filosofia muito ligado à Terra. Só no final do século XIX que a filosofia ocidental começou a entrar na Rússia. Certo. Né? Então eles têm uma tradição filosófica, né, que se desenvolveu depois dentro do próprio cristianismo, e a dimensão da pessoa, né, é um elemento central em toda a discussão filosófica. E por isso que aí, quando eu estava lidando com questões clínicas, que a perda da pessoalidade, puxa, né, o pessoal já tinha pensado essas questões, posso aprender com eles. Isso. É assim. Perfeito. Quer dizer, alguma coisa do fim do século XIX começou a ser não aplicada, mas assim, no século XXI, praticamente. Sim, sim. Né? No final do século XIX, você tem autores que já falam do que nós estamos vivendo. Isso. Né? Perfeito. E eu sempre menciono o Fyodorov, né, que é um cara fora da curva, né, o Fyodorov, que ele diz assim: vocês está falando exatamente no momento em que começa a ser fomentada a Revolução Russa, né, comunista. Ele diz assim: vocês estão falando em diferença de classes. E é verdade, tem uma coisa muito mais drástica acontecendo que ninguém está percebendo, e que não é a diferença de classe. É a diferença entre os eruditos cientistas e o povo. Porque está se desenvolvendo um pensamento que não recolhe a sabedoria do povo. Né? Está ocorrendo um pensamento que está dissociado da natureza. Perfeito. Então, ele começa a falar isso no século XIX, são questões que a ecologia vai tratar. Estou falando, verdade. Então, está certo. E dentro desses filósofos russos da Idade de Prata, né, por que você escolheu assim estudar, se aprofundar em Florensky? O que esse jovem filósofo russo despertou em você? Eu sei que você mencionou um pouco, mas eu acho que merece talvez um complemento. Florensky é um autor que, sim, ele tem como precursor Solovyov, tem como precursor, né, os eslavofílicos, né, ele tem como precursor Dostoiévski, né, mas Florensky era primeiro um cara genial, né, foi um cara genial, e um cara que desenvolveu desde muito cedo uma compreensão da realidade, né, uma compreensão da realidade que implicava uma compreensão da realidade na sua complexidade. E o Florensky, ele começa a desenvolver uma forma de fazer ciência que não era reducionista. Uma forma de fazer ciência que levasse em conta exatamente, não só para a condição humana, mas para todas as áreas da ciência, a dimensão do ser, a dimensão, né, ontológica. Né?
E graças a isso, né, ele pôde, então, desenvolver toda uma metodologia e toda uma contribuição que assentou de uma maneira rigorosa, metodológica, de como fazer um trabalho de pesquisa, de investigação transdisciplinar. Então, o que me encantou, né, o que me encantou nele foi quando eu comecei a estudá-lo, a ver que ele falava de afetos ontológicos e que ele descrevia sofrimentos que eu via na clínica. Só que ele falava de afetos ontológicos que eram coisas que os meus pacientes falavam, né? Então, tanto pela sua competência científica, quanto pela sua compreensão, né, profunda da condição humana, quer dizer, ele foi um autor que, entre todos os que eu estudei, ganhou grande relevância, porque, por exemplo, a maneira de tratar isso, cientificamente, transdisciplinar, sem perder a dimensão fundamental do ser e a dimensão da espiritualidade do ser humano, como elemento integral da condição humana. Foi por isso. Bem, por todo esse percurso, né, você tem chamado a atenção, né, para que o clínico, né, detenha a sua atenção para os aspectos ontológicos, sobre o qual você já falou bastante. Você introduz também o conceito da teleologia do ser e do idioma pessoal de cada pessoa. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Compreender, então, o ser humano a partir do ontológico é compreender o ser humano, né, como um ser que acontece, né, como ruptura no tempo e no espaço, como eu disse, em que ele é atravessado por uma questão fundamental que o constitui e que o singulariza, né, o que implica, né, tem uma frase do Florensky que eu acho preciosa, que ele diz assim: todo ser humano precisa, em algum momento da sua vida, reconhecer qual é a latitude e a longitude de si na história da humanidade. O que implica, então, que quando eu compreendo o ser humano como um ser que precisa ser compreendido ontologicamente e não só psicologicamente, eu preciso compreender, sim, como aquele que é, de alguma maneira, a singularização da história de todo o gênero humano, né? E pensar o gênero humano é pensar, né, não só tudo aquilo que o indivíduo tem da sua biografia, tudo aquilo que é parte da sua história, mas tudo aquilo que, de alguma forma, está presente na sua biografia, que é um saber da humanidade presentificado na sua história e na sua família. Então, tem uma dimensão histórica ancestral, né? E também, quando eu falo de vocação, né, implica falar que todo ser humano precisa compreender, sim, como alguém que está singularizado de tal maneira que ele presentifica a sua história, que ele presentifica questões da humanidade nesse momento preciso. Eu preciso compreender também, ele está sendo chamado a quê? Né? Ele está sendo chamado a quê? A sua vocação, falar da vocação de alguém é falar do seu futuro, né? É falar daquilo que ele é chamado a realizar, né? Então, eu preciso, diante da condição humana, preciso compreender quem é esta pessoa, né? Qual a sua ancestralidade, qual o drama que ela vive nesse contexto histórico e o que nela habita, né, como um sonho de futuro, né? Então, cada momento da vida de alguém, cada sessão, cada encontro, eu preciso compreender esse encontro, né, como acontecendo nesse momento histórico, mas que está nele presentificado tudo que esta pessoa viveu, tudo que ela tem de patrimônio que foi transmitido para ela, né? Eu também tenho que escutá-la a partir de qual é o seu sonho de futuro, de o que ela almeja vir a ser, de qual é a vocação, né? O Winnicott se perguntava, né, onde está o self autêntico, né? A minha pergunta é mais do que isso, não é só onde está o self autêntico, mas como que esta pessoa, na sua singularidade, como que ela é chamada a realizar um futuro. E se ela realiza
a sua condição em relação àquilo que ela é demandada, né? De poder trazer, né? Que é o seu sonho de si mesmo, ela imediatamente ela se realiza e a vida dela é uma contribuição para muitos, né? Para a invocação implica essa compreensão do ser humano situado na história, né? Diante do passado e do futuro. E compreender isso é compreender de que maneira esta pessoa fala a sua existência, né? E falar a sua existência é compreender qual é o idioma dela, né? Como o antropólogo faz, né? O idioma dela está marcado pelos mitos que essa pessoa tem da sua história, né? Pelos dramas, pelas tragédias, pelo questionamento, mas está também marcado por aquilo que para ela é o seu sonho de salvação, é o seu sonho de realização. Este é o idioma dela. O idioma de cada pessoa guarda o drama existencial ontológico de cada ser humano. Gilberto, a gente, né, você contou aí a importância do encontro com o Winnicott, que foi fundamental, né, uma alma irmã, né, tá contando aí um encontro com Florensky, né, com Pavel Florensky, que praticou, exerceu uma transdisciplinaridade radical. E a gente vê nos cursos, né, no seu percurso também o encontro com a literatura russa, você estava falando, né, com a brasileira. E, assim, coisas que eu acho interessante, né, que aparece no pensamento da Adélia, que ela fala, né, qualquer coisa é a casa da poesia, né. Certa vez foi publicado Sagarana, né, um amigo do Guimarães Rosa, um jornalista, ficou encantado, né, e queria saber qual o método, né, de escrita dele, e perguntou para ele, né, qual era o método, e ele respondeu, o método é simples, né, ele segue aquele ditado, né, tudo que cai na panela do pobre é tempero, né. A gente vê na obra do Guimarães Rosa que ele usa tudo, né, e passa por pela elaboração dele, então tá desde o sertanejo, né, o sertanejo traz, né, questões universais. E a gente vê pelo seu trabalho, né, você tem mostrado, né, na clínica essa capacidade polifônica, né, a capacidade, a possibilidade de falar várias línguas, né, de ser poliglota, de devorar esses autores, né, troglodita também, né. E eu às vezes fico me pensando, né, com tudo isso que você desenvolveu, né, está aportando, por que ainda a psicologia, por que ainda a psicanálise, né? Eu lembro de uma entrevista que você deu lá, foi entrevistado lá no CRP, em que perguntaram, né, se você não fosse psicólogo, o que você seria? E você não titubeou e falou, eu seria monge, né? E a gente vê no seu trabalho, né, nas suas contribuições, isso, né, quer dizer, no campo clínico, né, da psicologia, da psicanálise, surge essa possibilidade, né, de um ethos, né, onde o sagrado, o divino, né, o espiritual está contemplado e pode ser dito, pode ser encontrado, pode ser, né, trazido à tona. Né? Por que ainda psicologia? Por que ainda psicanálise? A resposta já está contida na sua pergunta. Né? Assim, porque, na verdade, né, porque a psicanálise e a psicologia, sim, é também a psicanálise, é também a psicologia, é também a literatura, é também a teologia, né? É também, porque para mim são áreas em que se desvelam de diferentes perspectivas o real, né? Então, para mim não interessa negar a psicologia ou negar a psicanálise, né? São vértices que eu considero fecundos, importantes de ser preservados, né? Mas
importantes de serem mantidos, não numa perspectiva de fechamento característico da modernidade, né? Mas sim mantendo sempre o que eu chamo de polifonia, né? Então é importante a língua da psicanálise, é importante a língua da literatura, da teologia, né? Quer dizer, o que me interessa é essa possibilidade de perceber que essas diferentes perspectivas trazem aspectos fundamentais da condição humana, né? E que precisam ser preservadas como janelas que podem revelar aspectos fundamentais, né? Então, a psicanálise, para mim, ela está presente ainda, porque eu acho que é um campo significativo da clínica. Eu acho que, sim, das diferentes escolas que existem, eu considero que o campo psicanalítico foi o que mais se desenvolveu de um ponto de vista rigoroso, né? De um ponto de vista rigoroso, tem um método, tem uma perspectiva em que se mantém crescendo, e como eu disse, hoje, a grande contribuição dos autores de psicanálise, para mim, são extremamente férteis, mas eu me mantenho ainda vinculado à psicanálise pelo método, né? O método, eu acho que quando Freud desenvolve a sua metodologia de investigação a partir da experiência intersubjetiva, a partir da transferência, eu acho que ele encontrou um fenômeno que deu origem à psicanálise, mas é um fenômeno, na verdade, originário da condição humana, né? Nada pode acontecer na condição humana que não tenha a ver com estar com outro, é sempre em relação. Agora, ele fez isso, né, potencializando esse encontro como possibilidade de investigação. Isso é genial. Então, eu me mantenho conectado à psicanálise, à psicologia e essas outras diferentes áreas, né? Por isso que, para mim, hoje é importante a posição polifônica do ponto de vista ético, né? Ético, porque eu acho que, na atualidade, é fundamental se manter a abertura para a diversidade e para a alteridade. É um ponto de vista epistemológico, porque para mim é importante não só a investigação de cada uma dessas áreas, mas mantê-las em diálogo, porque uma ilumina a outra. Então tem uma dimensão ética, tem uma dimensão epistemológica, e tem uma dimensão, para mim, teológica, né? Se eu fosse falar teologicamente dessa experiência, eu diria o seguinte, né? O sagrado, o Deus, ser, não cessa de se revelar em diferentes perspectivas, em diferentes diversidades, né? Então, para mim, hoje, esse é um lugar fundamental que caracteriza, né, o aspecto que eu considero mais significativo, né, da vida de uma forma geral e aquilo que é, de fato, né, a minha vocação. No canal, né, no YouTube, nas redes sociais, né, tem lá o canal da Academia Prósopro, onde semanalmente aparece um vídeo, né, que você denominou de simpósio, e nos últimos, a partir de final de fevereiro, março, né, tem os diálogos psicanalíticos, onde a polifonia, né, é um dos pilares, né, da sua discussão. E eu lembro, né, eu assisti a sua defesa da tese de doutorado e uma pessoa falava, né, mas parece um trabalho eclético, né? E muitas vezes se confunde, né, polifonia com ecletismo, né? Né? São certamente coisas diferentes, mas eu queria que você explicitasse para ficar assim. Sim, claro. Ecletismo. Isso é importante. O ecletismo se caracteriza pelo fato de que uma pessoa ou alguém, um grupo, toma de diferentes perspectivas o que lhe interessa, né? E tenta juntar essas perspectivas, eu diria o seguinte, frequentemente, sem nenhum rigor epistemológico ou metodológico, né? Então, a gente tem com frequência que no ecletismo, a pessoa utiliza
esses diferentes aspectos de uma forma que eu diria o seguinte, excessivamente subjetiva, né? E o ecletismo falta rigor, né? A polifonia, né? A polifonia, ela se caracteriza, em primeiro lugar, né, de que as diferentes áreas não são reduzidas a outra, elas são importantes, né, na sua estrutura, elas são importantes, né, naquilo que são seus referentes básicos, né? Então não se trata, né, não se trata de reduzir uma posição a outra, se trata sim de preservar rigorosamente cada uma dessas posições, mas sim não tomar o que me interessa, mas sim o que cada uma delas tem a dizer sobre uma determinada questão, sobre um determinado tema, né? Então, a polifonia é um método epistemológico e metodológico em que, de uma maneira rigorosa, se preserva a diversidade para que um determinado tema possa ser discutido em diferentes perspectivas, sem que uma determinada perspectiva seja reduzida a outra. No meu caso, né, eu tenho a dimensão da polifonia porque me interessa ter como tema fundamental a condição humana, né? Então, é uma forma de reunir esses diferentes versos para discutir a questão ou questões, né, da condição humana. E por isso que nos vídeos, né, do YouTube, o que eu tenho procurado fazer, de alguma maneira, apresentar muito brevemente o que é o diálogo polifônico, né? Diferentes autores que falam de um determinado tema e que eles se encontram exatamente no registro ontológico.